O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará da sindicalização dos funcionários da Amazon. Sabor pasó de moda, se te desató la vaca, el cafillo y la custodia, te olvidaron en un mes, después de mear la planta se piró por la ventana, te dejó por otra diva, tu perrito pequinés. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam tendo um bom feriado de Páscoa, que possam de alguma forma aproveitar esses diazinhos de folga que algumas pessoas têm, inclusive, né, essa ideia de que algumas pessoas têm está muito associada ao tema da coluna de hoje, que é a recente onda de sindicalização nos Estados Unidos, em especial entre os jovens. Acho que talvez uma das coisas mais interessantes que a gente observa assim, no diálogo entre, não só entre gerações, mas entre pessoas de classe distintas, são as possibilidades e as ambições por liberdade. E quando eu falo as possibilidades e as ambições por liberdade, é sempre a pergunta de qual liberdade você está precisando ou você está demandando, ou qual é a liberdade que ainda te falta e como que isso molda as suas escolhas, as suas preferências e as suas visões de mundo. Quando eu falo isso, assim, obviamente eu estou dizendo que todos nós, a depender das nossas origens sociais, dos nossos recortes raciais, dos nossos recortes de gêneros, estamos, obviamente, submetidos a lógicas diferentes e a possibilidade de participar da sociedade de uma forma diferente. À medida que a gente vai destoando daquela ideia de um indivíduo representativo que a economia gosta muito e que a gente sabe que tem cara, que tem cor, né? A gente vai, de alguma forma, perdendo essas possibilidades de participar do que a gente pode dizer mundo produtivo. Então, quando eu peço liberdade, por exemplo, eu estou pedindo liberdade para trabalhar e trabalhar de uma forma que eu seja igualmente reconhecida entre os meus pares, né? No meu caso em especial, assim, majoritariamente pares homens, porque majoritariamente eu trabalho com homens. Então eu vou pedir equiparação no sentido de, olha, que a minha voz seja ouvida de forma equivalente aos meus pares homens, que o fato de eu ser mãe não impacte necessariamente as minhas aspirações profissionais, mas eu sei que muitas mulheres de contextos sociais diferentes, muitas mulheres pretas, elas demandam liberdades muito anteriores a essas que de alguma forma eu estou tentando galgar agora, até porque, por exemplo, para as mulheres pretas, a participação no mercado de trabalho nunca foi uma questão. Foi e continua sendo a qualidade dessa participação no mercado de trabalho, porque sabemos que são a base da pirâmide. Mas trabalho havia, mas as condições, a precariedade é uma marca latente da participação das mulheres pretas no mercado de trabalho. Então, quando a gente começa a sentar na mesa, né, metaforicamente, e falar sobre quais as liberdades que a gente quer, a gente está sempre, de alguma forma, partindo do nosso referencial, por mais que muitas vezes a gente queira ser isento, mas é muito difícil essa isenção retirada do nosso próprio corpo, né? E muitas vezes, quando a gente se vê debatendo, né, com pessoas em situações diferenciadas na nossa, em especial se estamos falando com pessoas que são mais privilegiadas do que a gente, há sempre um pedido de calma, como diria aquela música do Emicida Paisagem. Como assim, calma, mas as coisas vão melhorar, mas não é assim, mas... Poxa, olha, né, um argumento que se usa bastante, né? Poxa, mas assim, o mundo está muito melhor agora do que ele estava 10, 20, 30, 40, 50 anos.
Enfim, esse é um argumento. E na verdade, assim, muitas das demandas, elas não necessariamente devem nos exigir calma, porque, em grande medida, está relacionada ao fato de que essa é a nossa vida, é a vida que eu tenho aqui. É claro que os avanços, eles devem ser comemorados, mas lutas são perenes, lutas, elas são, de alguma forma, meio que a velocidade que a gente precisa manter para ter avanços, e a gente sabe que a gente precisa caminhar em muitos avanços. Então, nesse sentido, quando a gente se transporta desse tempo e pensa que talvez lá, né, quando Fukuyama falou o famigerado é o fim da história, ou quando a gente começa a observar de uma forma intensa a redução da participação dos trabalhadores norte-americanos nos sindicatos no governo do Reagan, né, e isso só foi diminuindo, é como se, de alguma forma, a gente chegasse aqui no século XXI dizendo que, olha, chegamos lá, né, assim, está tudo resolvido e é isso, e a vida é assim. Mas, corto tempo, desde 2008, a gente percebe uma revisão e uma reedição desses acordos, ou pelo menos da perspectiva de como a gente vai participar, por exemplo, do mercado de trabalho, considerando que mercado de trabalho é uma forma de se estar no mundo. A participação no mercado de trabalho, ela, em grande medida, nos informa como que a gente participa nesse mundo e como a gente pode galgar as tais liberdades que eu falei no início da coluna. E olhando por esse referencial, fazendo essa introdução, essa horizontalização de percepções, a gente observa um movimento muito interessante, né, dois movimentos muito interessantes, que dizem um pouco assim, olha, a história não acabou, a história não está resolvida, eu não quero calma, eu quero ter a segurança de que eu vou ter alguma possibilidade de ficar bem. É claro que quando eu falo de movimento sindical nos Estados Unidos é de uma timidez atroz, mas ainda assim vai revelando para a gente tendências que a gente vem observando a partir das mudanças pós-ápice da pandemia no mercado de trabalho norte-americano. Então, 2 episódios são marcados. O primeiro que é a sindicalização de alguns funcionários da Amazon. Por que isso é tão simbólico? É simbólico porque a gente está falando de uma gigante, e uma gigante que reconstruiu e reeditou a forma que a gente consome. E quando eu falo a forma que a gente consome, eu queria que a gente fosse um pouco mais profundo do que adquirir uma mercadoria, mas é como, na verdade, a gente desenha as nossas vidas a partir do consumo. Então, sei lá, assim, por exemplo, se eu falar que a Alexia sabe das minhas emoções, e eu estou até com medo de ter falado isso, porque eu estou, inclusive, do lado da minha, não é uma força de expressão. Assim, obviamente, ter uma Alexia em casa diz respeito a como a gente vai se comportar. Diz respeito não, mas ela sabe de alguma forma quais são as nossas emoções, como a gente está naquele dia, a partir da música que a gente ouve, a partir da notícia que a gente, do tanto de notícia que a gente ouve, do tanto de alarme que a gente coloca, qual é a nossa rotina. Então, é uma reedição muito profunda e muito significativa das nossas relações com o consumo, que, afinal de contas, o consumo também faz parte da nossa personalidade. Nós somos consumidores personificados, né? E quando eu digo consumidores é que é mais do que adquirir uma economia, é se comportar com determinado comportamento, com determinado padrão. Então, eu acho que talvez assim, a sindicalização da Amazon, ela seja, de alguns, né, de um galpão específico da Amazon, mas ela seja ali o início de entendemos o tamanho dessa empresa, entendemos o que aconteceu na pandemia e queremos uma participação na segurança. Não é nem necessariamente, quer dizer, aí esse pedaço de especulação minha, não é nem necessariamente só nos lucros, mas ter um chão para se caminhar. E o outro ponto, e a outra sindicalização também é destacada em algumas empresas, Starbucks, por exemplo, essa sindicalização marcada pela participação da geração Z.
Eu, como uma representante, assim, quase caricata da geração millennial, eu e os meninos, né, meninos? Nós somos, assim, bem representantes da geração millennial. A gente está bem naquela transição de uma espécie de letargia consternada, assim, de que nós realmente não vamos ter segurança mesmo, não. A gente não vai se aposentar se a gente não fizer um plano de previdência privada, a gente não sabe até quando vai trabalhar, a gente não sabe se a gente tiver algum problema de saúde, não tiver um bom plano de saúde, o que vai acontecer. A gente é meio que esmagado entre cuidar dos nossos pais e dos nossos filhos, aqui no Brasil em especial, isso é verdade. E a geração Z, parte dela, né, obviamente, sempre, né, parte dela, ela está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, isso é engraçado para vocês fazerem videozinho, isso é engraçado ver vocês reclamando. Eu mesma já indiquei o livro Eu Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, sensacional, né, que também já fala um pouco sobre esse cansaço crônico, essa exaustão crônica, dessa falta de perspectiva, inclusive de descanso, né, da geração millennial. Mas a gente não quer isso não, tá, geração millennial? Assim, legal, né, valeu, vocês fizeram isso, mas aí esse B.O. de vocês, a gente quer, de alguma forma, alguma segurança. E, óbvio, né, que isso tudo só é possibilitado quando você tem, por exemplo, o dinamismo que você observa recentemente nos Estados Unidos, em que você tem o poder de barganha de dizer o seguinte: olha, peraí, não, se você não quiser me dar essas condições agora, tem um cara ali na esquina que me contrata e que eu posso pedir. Então, assim, a gente vai vislumbrando, e aí eu vou trazer um exemplo para o Brasil, né? Eu estou falando muito dos Estados Unidos, mas, assim, algumas coisas interessantes que a gente vai observando, que de alguma forma ratificam essa tendência. Aqui no Brasil a gente é muito desigual, então qualquer coisa que seja no sentido de profissionais terem a liberdade e a garantia de demandarem, de fazerem exigências mais veementes sobre as suas condições de trabalho, nos causa estranhamento na medida em que, de novo, nós somos muito desiguais. Então aqui a gente, na verdade, quer segurar os empregos quando eles existem, com medo do desemprego e com medo de uma falta de realocação. Mas, assim, como eu trabalho num ambiente num ambiente em que, né, há muitos jovens, eu troco muito com alunos, enfim. Claro que pontualmente, tá, pessoal, não estou falando de uma tendência, mas é só para a gente ficar ligada nesses pontos e ver se eles vão ou não se traduzir em tendência. Alguns profissionais de estágio, né, alguns profissionais ainda em formação, que já estão, entre aspas, aqui escolhendo vagas de trabalho, por exemplo, com relação à possibilidade de fazer home office. Então, olha, peraí, eu tenho uma vaga que me possibilita fazer home office e uma vaga que não me possibilita. Então, beleza, então eu vou escolher a que me possibilita. De novo, é claro que é pontual, é claro que não é uma tendência, mas já é uma sinalização de que, pelo menos ali, né, onde as escolhas e as liberdades estão garantidas, você já começa a vislumbrar essa busca pela retomada da autonomia e da segurança do trabalho. E a sindicalização, em especial da geração Z nos Estados Unidos, e também essa representativa da Amazon, talvez seja aí a gente comece a ver um início de um processo, o início de uma onda de que, olha, peraí, sabe aquilo que eu falei lá no início do ano passado, do que o Michael Sandel convida a gente a fazer no livro dele, que já não é mais novo, A Tirania do Mérito, vamos sair dessa ideia do consumidor, essa ideia do consumidor, essa ideia do Byung-Chul Han, né, da sociedade do cansaço, de que você é o seu senhor e o seu escravo ao mesmo tempo, e vamos botar a mão na massa, assim, vamos ajudar a reconstruir produzindo esse país, mas partilhando esse processo produtivo. Então, assim, achei muito interessante, né, ficar fazendo essa ligação de pontos entre a literatura, né, que algumas vezes eu já falei da tirania do mérito, já falei desse lado da meritocracia, a revolta da geração millennial de entender assim, meu Deus, a gente vai morrer de cansaço, né? Que por exemplo, o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e a juventude que tem essa possibilidade de alguma
forma, né? Assim, olha, peraí, eu ainda tenho força, tenho colágeno para fazer mudanças. E ao mesmo tempo, essa ideia de calma não concorda muito com a juventude, né? Assim, não quero ter calma, né? Eu quero lutar, né? Pelo que eu entendo que é correto, ou pelo que eu entendo que faça sentido, vai desenhando talvez aí não vou dizer uma reedição de bem-estar social, não vou dizer uma reedição de New Deal, mas talvez um reconhecimento de uma necessidade de uma participação, de uma partilha desse processo produtivo mais intensa. Bom, era isso, pessoal. Vou deixar como dica a música que eu falei do Emicida, Paisagem, né? Muito interessante. Gosto muito dessa música. E é isso. Tenham uma ótima Páscoa, um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.